Bom dia, bom dia. Pastora Eva com você nesta manhã, juntinhos aí neste mover profético diário para com a família, para com você, trabalhador, você que está nos ouvindo nesta manhã. Seja muito próspero, com muita saúde para desfrutar aí de tudo que Deus tem colocado na sua vida. E Eclesiastes 3 diz isso. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, tudo na nossa vida tem propósito. Você não está ouvindo por acaso, é um propósito de Deus para algo maior na sua vida. Você não está nessa cidade, nesse emprego, nessa família, por acaso. Deus tem um propósito e quando nós entendemos que tudo vem de Deus e tudo é para Deus e nós entregamos a nossa vida para Deus, você vive leve, porque você sabe que é um propósito de Deus. Então, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus trabalha assim. Ele vai nos ensinando, Ele vai nos moldando para coisas maiores. Você passa um obstáculo e vence. E depois vem outro e você vence novamente. Por quê? Porque aquele anterior te deu experiência. E você não tem mais aquele medo de decidir, medo de sair do lugar. Entende? Então, com essas palavras você diz, tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo propósito debaixo do céu. Então, o que você está passando, o que você está vivendo, tem um propósito. Você não entende nada hoje nem agora, mas amanhã, que já vai estar tudo resolvido, você vai entender. Então, Deus é bom, Deus é bondade, Deus é maravilhoso. Com essas palavras, pastora Eva declara aí um dia abençoado para todos nós nesta manhã. Deus é um Deus de recompensa, Deus é um Deus de salvação, cura, libertação. Eu não sei o que você precisa hoje, mas uma coisa eu sei, Deus está com as mãos estendidas para te abençoar. Deus está com os ouvidos abertos para ouvir o seu clamor, a sua oração, porque aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, a porta vai se abrir. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Quando você entra na presença de Deus, com fé, com direção, com foco, sabendo quem você é e sabendo o que você quer, é questão de tempo, é questão de horas. Até 3 horas aquele problema já vai ser resolvido. Mas nós precisamos usar as ferramentas espirituais, as armas que Deus já deixou na sua palavra. Quando você protege a sua mente, quando você protege os seus ouvidos, os seus olhos, o seu coração, as suas mãos, os seus pés, quando você protege, blinda a sua mente contra todos os dardos inflamados do maligno que vem para te desanimar, entristecer, desmotivar você. Você vai blindando isso com a palavra de Deus e você vai sendo protegido por Deus e nenhum mal se sucederá. Nem praga nenhuma chegará na sua casa, porque Deus dá ordem aos seus anjos a nosso respeito para nos livrar, nos guardar, nos proteger de todo o mal. Então faça isso. Abra sua mente, abra o seu coração, deixa Deus entrar, deixa Deus fazer, deixa Deus agir, deixa Deus tomar conta dessa situação, mas confia no Senhor, espera nele e não fique remoendo no seu próprio entendimento. Entregou, confiou. Ele faz infinitamente mais. Ele vai além das nossas expectativas, porque nós somos limitados. Mas Deus é um Deus ilimitado. Nós fazemos a nossa parte, mas a resposta, ela vem de Deus. A resposta, ela vem de Deus. Isso é o maravilhoso de servir a Deus. Isso é o maravilhoso de estar com Ele, sabendo que Ele te livra aqui, te protege ali, acrescenta aqui, tira aqui, coloca aqui. Você entende esse Deus? Quantas coisas Ele já fez e quantos não temas Ele já disse para você. Não temas, eu estou com você. Todos os dias, na tempestade, no deserto, na alegria, na tristeza, na enfermidade, na saúde. Ele está com você. Ele está com você. O problema que nós passamos, que você passa dia após dia, não resume quem você é. Mas a dificuldade, ela gera em nós uma oportunidade de avançar e de crescer e de vencer. E tira 10 nessa prova.
e seja aprovado como um homem, uma mulher que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Ah, pastor, eu tirei 5, reprovei nesse problema aqui, eu não consigo, eu encalhei nesse problema. Então, tenta de novo e veja onde você falhou. E veja onde você errou, não é assim? Quando a gente faz uma prova na faculdade, a gente coloca ali aquelas perguntas que nós erramos e estudamos bem aqui, nós erramos, não é verdade? Deixa eu ver onde que eu errei, por que eu errei essa resposta aqui? Depois, quando você vai revisar aquela que você errou, nunca mais você esquece. Por quê? Porque você olhou onde foi as falhas. E Deus, Ele segura você nas mãos dEle e Ele diz, vem comigo que eu vou te ensinar a caminhar. Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Então creia que Ele existe. Creia que Deus está no controle. Ele não perdeu o controle de nada. Mas Ele nos ensina no momento da dificuldade. E você vai sair ileso. Você vai sair sarado. Você vai sair... Não vai sair machucado. Você não vai sair ferido. Você vai sair fortalecido dessa batalha. Não é assim? É assim que Deus faz. Quando você sai de uma luta, quando você sai de um problema, você sai forte. Você sai fortalecido. E você não vai errar mais. Vai e não peques mais. Vai, mas vê se não erra de novo. Não é assim? Então Deus ele vai nos conduzindo. Isso se chama amadurecer em Deus. Quando eu era menina, pensava como menino. Quando eu era menino, pensava como menino, não é assim? Você é menino? Homem? Hoje você é um homem, hoje você é uma mulher. Então Deus criou você para crescer, evoluir, avançar e tomar decisões inteligentes e sábias e não desistir, mas ser fortalecido diante das dificuldades. Quando você faz uma cirurgia, o que acontece? Você fica de repouso e aquela cirurgia vai cicatrizando aos poucos. Depois, quando fecha, fica só a cicatriz. Mas quando ela inflama, quando não dá certo, você tem que voltar no médico, trocar o remédio, melhorar o curativo. E aquela cicatriz vai fechando. Tem cirurgias que demoram mais tempo para cicatrizar e outras é rapidinho. Vai depender como você vai trabalhar naquele curativo, não é assim? Então, Deus não quer que você fique inflamado com infecções aí, não. Ele quer que você seja limpo de toda amargura, de todo medo, de toda timidez e cresça na palavra. Ele faz infinitamente mais, mas não é do jeito que eu quero, porque os pensamentos, as vontades são minhas, mas a resposta vem do Senhor. Eu quero ir por aqui, Deus quer ir por ali. E Ele vai nos livrando, nos guardando, nos protegendo, nos ensinando, nos adestrando para as batalhas. Isso não significa que o problema acabou, você vence aqui e logo tem outro para resolver ali. E não pode acumular, porque se você acumular, você adoece. E Deus vai nos preparando para coisas maiores, pastor Edson. Exatamente. E para ter coisas maiores, tem que estar sarado, curado, restaurado, não é? Isso é importante. Então, faça uma limpeza na sua mente. Começa a deletar as sujeiras, as negatividades, não é? Algum conflito, alguma decepção, alguma frustração, porque todo mundo já se frustrou na vida ou uma hora ou outra se frustra com algum problema. Mas você não pode viver na base dessa frustração. Limpe, purifique a sua mente com a palavra de Deus. A palavra de Deus, quando fala mente, eu penso em mente e coração. Há uma conexão, coração e mente, pensamento, vontade, desejos, não é? Então purifica cada dia. Por isso que o salmista no Salmo 30, verso 5, ele diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã.
Ou seja, vem uma nova alegria, esperança, fé, vontade de viver. É isso que você precisa. Aprender a viver um dia de cada vez. Você fazer planos, por exemplo. Tem que fazer planejamento financeiro, planejamento nos negócios. Você fazer planos de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Isso é normal para uma pessoa que tem projetos, você fazer alguns planos, né? E você ora, pede direção de Deus. Agora, você não pode fazer um plano a médio ou longo prazo e fica preocupado. Você não sabe nem do dia de amanhã, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui, questão de segundos, né? Mas Deus sabe. Então, faça um bom planejamento, ore, mas viva o hoje. Não queira adiantar, não queira... eu sempre falava, agora até vou repetir hoje, um dizer antigo que dizia assim, não coloque a carroça na frente dos bois. Né? É o boi que puxa a carroça. Né? Então tem gente que quer queimar etapa. E às vezes, quem já não queimou etapa na vida? Você queima uma etapa, você aprende com aquilo. Você tem que repaginar a tua vida, reprogramar, vamos assim dizer. Né? Então não queira viver o amanhã. Viva o hoje, é hoje. Ontem já foi. O que foi de bom, de ruim, tudo já passou. Já passou, acalma. Vamos viver o hoje. Viva com excelência, que Deus está conosco, Deus está com a gente, Deus está com você, por isso que você está conectado com o agir de Deus. Por isso nós falamos a oração dos milagres, a oração da libertação, a oração da cura divina, a oração do poder de Deus que entra para desfazer as obras do mal, a oração da fé, a oração dos milagres. Ela vem para desfazer esse pensamento de miséria, esse pensamento de fracasso, de medo, de insegurança. Você nem abriu a janela ainda, você nem olhou lá fora ainda. Você está preso em um medo que nem existe. Você cria dentro de você, porque Deus, ele fez o ser humano sensacional, maravilhoso, memorável, incrível. Você tem uma capacidade de fazer o bem ou de fazer o mal. Ele deixou o livre-arbítrio para você escolher. Escolha hoje. Viver com Deus, para Deus. Leia a palavra em voz alta. Verbalize o poder que há em você. Porque a cura, o milagre, ele já está dentro de nós. Ele está dentro de você. E você precisa crer. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra. Se você anda com gente que não lê a palavra, não ouve a palavra e mente, você vai ser o quê? Um mentiroso, porque você vai acostumar com aquele hábito ruim daquela pessoa. Você entende isso? Então Deus, ele vem para curar, ele já levou as dores, ele já levou as enfermidades. E tudo é um processo curto, médio e longo prazo. Pastor, então por que comigo é tudo longo prazo? Tudo comigo demora. Tudo para mim foi difícil. Porque Deus está trabalhando, querido. Deus trabalha na nossa individualidade. Você tem 3 filhos. Cada filho, Deus trabalha de um jeito. Você está entendendo o que eu estou falando? Deus trabalha com as mulheres de um jeito, com os homens de outro jeito, com os filhos de outro jeito. Não é igual. Tem pessoas que um problema para ela é uma montanha. É grande, é enorme. E para outras é pequeno. Por quê? Porque aquela pessoa está preparada para resolver aqueles problemas. Não tem vários filhos e a mãe fala, filho, vai lá e resolve, porque aquele filho sabe resolver aquele problema. O outro não consegue. Por quê? Porque aquele está capacitado para resolver aquela situação. Então tem pessoas que elas não estão prontas e preparadas. Aí Deus nos prepara. Então se prepare. Se prepare, estude mais, ore mais, tenha mais conhecimento nessa área que você precisa desenvolver no seu trabalho. O gerente, o patrão, o empresário, o empreendedor, ele pede o quê? Ele pede o seu currículo, ele pede para ver as suas habilidades, os seus conhecimentos, para assumir aquela função. Por quê? Porque as vagas estão aí, o emprego está aí. As oportunidades vêm todos os dias. Não existe desemprego, existem pessoas despreparadas para assumir aquelas funções. Então Deus tem uma porta para você. Deus tem uma habilidade dentro de você. E dessa habilidade vai surgir os recursos que você precisa para você sobreviver.
Então receba essa palavra de cura, receba essa palavra de libertação e comece a agir, porque Deus já está agindo, pastor Edson. Deus está agindo dia após dia. Dia após dia, Deus está agindo, operando, transformando, curando, libertando. Todo dia Deus cura, todo dia Deus restaura, todo dia Deus liberta, todo dia Deus salva. Ele está salvando agora. Tem pessoas que estão sendo libertas agora. Amém. O mundo é real, o mundo espiritual é real. Deus é real, Ele é vivo. Ele é o ar que você respira. Ele é o ar que você respira. Ele é tudo na sua vida. Ele é o ar que você respira. Tira o ar para você ver. Então você que não crê, você que não acredita que Deus existe, Ele existe. Ele é o ar que você respira. Ele é o fôlego de vida que você abriu os olhos para viver mais um dia. É Ele que te livrou do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, do acidente. Ele coloca anjos ao seu dispor para te livrar, para te guardar, para te proteger. Mas, pastora, por que Ele não me protegeu? Quem disse que Ele não te protegeu? Ele te deu livramento, poderia ter sido pior. Mas Ele te livrou aqui, te livrou ali, poupou você aqui. Pastora, mas para mim a vida está difícil. Não está difícil. Ele já te livrou de coisas piores, era para estar pior. Mas Ele te livrou, Ele te levantou, Ele te protegeu e você não viu. Você não viu? Ele te protegeu. Ele guiou os seus passos. Ele guiou os seus passos para você não tropeçar. Então, creia, acredite. Deus está agindo. Deus está operando. Enquanto você dormiu, Ele te curou. Enquanto você dormiu, Ele sarou. Você nem viu. Você nem viu, pastor Edson. Ele sara enquanto você dorme. Ele te cura enquanto você dorme. Na madrugada Ele te visitou. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Ele está vivo. Deus é vivo. Ele é vivo. Deus está vivo, agindo, operando, curando, libertando, fortalecendo, te enchendo de paz, te enchendo de alegria, enchendo a sua casa de anjos agora, que te guardam, que te protegem, nas suas viagens, no seu trabalho, nas suas idas e vindas. Ele está com você, Ele te inspira, Ele te dá alegria, Ele te dá descanso, Ele te dá refrigério. Receba essa palavra com fé, com alegria no seu coração. E Ele diz: faltou alguma coisa? Até hoje faltou alguma coisa? Ele sempre esteve com você. Reconheça Jesus como seu Salvador. Reconheça Jesus como seu libertador. Reconheça Jesus como seu médico. Reconheça Jesus como seu advogado. Receba Jesus como seu provedor. Você que está falando: pastor, acabou tudo na minha casa, não tem mais nada. Se não tem nada, se esvaziou, é porque está na hora de Deus encher. Porque para encher precisa estar vazio. Então Ele é o Deus da provisão. Ele vai prover coisas grandes e coisas pequenas, porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Graças a Deus. 1 João 4,19 diz: nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Esse é o nosso Deus, o Deus que nos amou primeiro. Você ama Jesus, Ele te amou primeiro. Ele está com a gente. Receba então essas instruções espirituais na tua mente, principalmente no teu espírito. Essas revelações e essas palavras inspiradas para você ter uma vida melhor. Amém? Então, agindo Deus, quem impedirá? Ele é necessário. Ele precisa chegar até muitos lugares, famílias, casamentos restaurados, filhos curados, adolescentes e jovens que não conhecem Jesus. Tem crianças que não conhecem Jesus, sabia disso? Então você precisa levar o evangelho da paz
para essas crianças. Jovens não conhecem Jesus ainda. Talvez o seu vizinho ainda não viu falar de Jesus. Existe uma nova geração. Existe uma nova geração que não são filhos de pessoas que conhecem, que ensinam a palavra. Então, o agindo Deus, quem impedirá, é necessário. É necessário, precisa existir. E você faz parte disso. Então, é o nosso, diga nosso programa. Por quê? Porque você é a grande coluna, por mais pequeno que você se sinta, você é uma coluna que faz a voz profética chegar nas empresas, nos hospitais, na casa da vovó, no sítio, na chácara, na fazenda, no escritório, no automóvel, lá no caminhoneiro que está longe da sua família, mas ele encontra o amigo Jesus, o rádio, a comunicação da palavra de Deus. E Jesus é o maior comunicador. Ele é o maior comunicador e ele se comunica através de você. Então divulgue essa programação e seja um agente de Deus. Seja uma coluna que resplandece a glória de Cristo. Se você ainda não é, comece hoje. Pastor, eu quero ser uma coluna. Eu quero ser uma coluna. Eu não posso falar, eu não posso pregar, mas eu posso ser uma coluna. Eu posso segurar. A coluna, ela segura uma estrutura. A coluna, ela segura uma casa, um sobrado, um prédio. Ela segura uma missão. Ela sustenta uma missão. E é uma missão de Deus, não é nossa. Nós somos vasos vazios que Deus usa. Poderia ser você, mas você ele usa de outro jeito. Então é uma missão. Nós somos missionários, é uma missão. Nós somos servos para servir pessoas através da comunicação. E você faz parte dessa grande obra. Você é um grãozinho, é uma estrela, você é um pouco de tudo isso. Então se sinta incluído nessa grande obra. Se sinta incluído nessa grande obra. Você faz parte de tudo isso. Anos e anos crescendo com Deus, crescendo na palavra e levando paz aos corações. Gálatas 6,6 diz: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Então você, meu querido e minha querida, que além de se identificar com o agir de Deus, de orar pela gente, pela equipe, pelos irmãos que apoiam, e além daqueles que podem ser um agente de Deus. É muito importante isso. Eu me lembro muito bem, a minha mãe, ela sempre foi uma fiel contribuinte na obra de Deus. E eu me lembro quando Deus nos deu o projeto Agindo Deus, eu lembro que Deus deu essa frase, agentes de Deus, né? Agentes de Deus. Que são justamente pessoas que começaram então a nos acompanhar pelo rádio. E Deus teve um momento em que eu dizia: Senhor, sabe de uma coisa? Conversando com Deus, numa linguagem bem simples e prática, eu dizia: Deus, eu vou pausar o projeto através do rádio, eu vou mudar. E eu estava decidido a mudar. Foi quando eu fui decidir para parar com tudo, Deus disse muito forte, mas foi Deus purinho: não pare, porque eu estou contigo. Eu vou fazer isso, isso e isso. E ele falou 3 coisas. E uma delas ele disse: eu vou levantar pessoas. Então eu creio que você que colabora é porque Deus que levantou, não é porque você quis. Deus te levantou e você se despertou para ser um agente de Deus. Então esse momento agora, que é um momento exclusivo para todos os ouvintes, mas também para você que já é um agente de Deus. Você que continua sendo e vai continuar sendo ou deseja ser a partir de hoje. Talvez você está prestando atenção nisso agora. A gente vem falando isso todos os dias, mas às vezes a pessoa não percebe, não nota. E eu acredito que quando você ouve uma coisa várias vezes, às vezes até um chamado de Deus para você, mas você não está entendendo, você até ignora.
Mas eu creio, como foi dito já aqui, acho que pela pastora Eva hoje ainda, ela disse que, está na Bíblia, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e de colher, há tempo de falar, de ficar quieto e assim por diante. Ou seja, então eu creio que muitos que estão atentos na programação de hoje, que já ouviram isso aqui várias vezes, mas hoje os olhos estão se abrindo, os ouvidos estão se abrindo. Você está compreendendo? Eu creio nisso. E eu creio nesse 28 de junho de 2023. Certamente muitos estão sendo tocados agora para serem um agente de Deus. Então você que está perguntando como que funciona, como é que eu ajudo o Ministério Agindo Deus para manter o projeto no ar? É só você anotar a conta que nós falamos aqui do Ministério Agindo Deus e você, no dia que você puder e quiser, você semeia a sua oferta. Nós não enviamos carnê, não enviamos boleto, nós não temos esse formato e nem essa estrutura para isso. Então você precisa anotar a conta, né? E daí você faz o seu depósito ou o Pix, né? Hoje é comum. Aliás, falando em Pix, respondendo um ouvinte aqui pelo WhatsApp, ele falou que quer o Pix do telefone, né? Mas eu quero explicar para vocês, amados, que você que já ajuda com o Pix CNPJ ou o Pix do e-mail, não mudou nada, gente, tá? Então, quando a gente colocou o celular aqui, é porque fica mais fácil de falar aqui. Mas, na realidade, não precisa mudar. Se você já ajuda o Ministério Agindo Deus com o Pix, seja pelo CNPJ, continua normal. A não ser que você perdeu. Esses dias alguém falou assim, pastor, eu mudei de celular, mudei de número, tipo assim, e perdi tudo, então eu esqueci a conta. Aí é diferente. Mas se você tem aí anotado, né? Então uma dica que eu dou, porque eu sei que a vida é corrida para todo mundo tem as suas agendas, seus compromissos, mas se você tem a sua contribuição como algo sagrado para o Ministério Agindo Deus, então coloca numa folha, já coloca numa agenda, né? Dá uma organizadinha aí, porque você às vezes deixa tudo no celular, de repente dá uma pane aí, vamos supor, né? Ou você muda de celular, muda alguma coisa. Então anote, né, certinho ali, coloca nos seus compromissos. Como eu estava falando da minha mãe, eu lembro que ela era uma das agentes de Deus. Né? Ela semeou até o fim da vida dela. Então ela ajudava. Né? Então eu lembro disso. E no caderno que ela tinha de anotações, ela era bem organizadinha. Assim, uma pessoa simples, mas muito organizada. Ela colocava lá num caderno, colocava lá a aposentadoria dela tanto, a pensão que ela ganhava do meu pai por ser viúva tanto. Né? Então ela tinha a receita dela. Depois ela colocava ali as despesas dela. Ela mencionava ali item por item. Mas o primeiro item que ela colocava era a contribuição à obra de Deus. Impressionante. E depois vinham as outras coisas. Então o que a nossa querida irmã falou aí, inclusive relatando aqui, Márcia, você está ouvindo a gente certamente, né? Tem várias pessoas aqui elogiando as suas palavras. Tem um ouvinte que escreveu agora aqui lá do Rio de Janeiro e falou assim, ó, bom dia, paz, estamos ligados, foi assim mesmo, vocês são bênção em nossa vida. Bela palavra dessa senhora que falou, lá do Rio de Janeiro, acho que é o Renato elogiando aqui as palavras, porque tudo é a obra de Deus. Se nós estamos aqui, Deus está nos sustentando, é a mão de Deus. Se não fosse Deus, nós já não estaríamos aqui faz tempo. No ano de 2005, uma certa pessoa me chamou e disse assim, pastor, eu quero que vocês vão morar na cidade tal. Falou até o nome da cidade. Vou enviar vocês para aquela cidade. Aqui mesmo no Paraná, mas distante aqui de Curitiba. Eu orei e falei, Deus, o senhor quer mesmo que a gente vá? Isso em 2005, hein? Estou voltando ao passadão aqui. E de repente, quando eu fui falar com essa pessoa, ele falou, não, mudamos de ideia, vocês vão continuar aqui mesmo em Curitiba. Depois, numa outra ocasião, alguém entrou em contato novamente e disse, olha, agora acho que vocês vão para tal lugar. E a gente orava e Deus mudava. Ora, se Deus mudou 2 vezes, não era nem para nós estarmos mais aqui em Curitiba. Não era nem para nós continuarmos aqui em Curitiba. Claro que hoje, com a mudança, com a tecnologia, eu posso estar em qualquer parte do mundo e continuar com essa programação. Na verdade é essa. Hoje você não precisa estar aqui. Se você grava, manda. Hoje está muito fácil as coisas.
nesse aspecto, né? Mas aprove a Deus. Por quê? Porque Deus tem os seus planos. Talvez você aí está pensando, puxa, mas eu queria ir para tal lugar, tal lugar. Não desanime. Só que, de repente, Deus ainda quer que você fique onde você está. É importante entender essas coisas. Tem coisa que a gente não entende na hora. Você também é assim. Às vezes você não compreende umas coisas doidas que às vezes acontecem na vida da gente e a gente não entende. Entendeu? Mas logo você vai compreender. Então é uma questão de maturidade, dar um passo de cada vez e vamos que vamos. Então, essa instrução toda que nós estamos falando aqui é justamente para encorajar você a não desanimar, mas voltando aqui, seja um agente de Deus. Faça um propósito com Deus. Entendeu? Faça. Esses dias uma pessoa entrou em contato e disse assim, pastor, olha pastor, eu amo ajudar vocês. E ela disse assim, eu ajudo 3 ministérios. Eu achei tão bonitinho ela falar isso. Eu ajudo 3, Deus me levantou e me dá, eu dou um pouquinho para um pouquinho para outro, um pouquinho para outro. Eu achei tão lindo o jeitinho que ela falou, né? Quer dizer, tem pessoas que têm esse dom, essa habilidade e esse dom da contribuição. Sabia que isso também é um dom, né? Tem gente que contribui porque é bíblico, mas quem tem o dom, ele semeia. É igual um investimento, né? Ela um tijolinho para um tijolinho para outro, quer dizer, ele está ajudando várias frentes de trabalho. Isso é lindo para quem tem essa visão, tem esse chamado e faz isso. E tem outros que canaliza exclusivamente uma ajuda financeira para um ministério. O bom de tudo isso, gente, que você é livre. Você é livre, você não está amarrado, preso. Eu tenho pena daquelas pessoas que se sentem presas a um negócio e parece que se ela não fizer, vai ter maldição. Não, isso é invenção humana. Isso é invenção humana, isso é manipulação humana. Você é livre para voar, você é livre para fazer as suas escolhas. Agora, é claro, faça boas escolhas, ore a Deus. E eu penso o seguinte, boas escolhas que nós fazemos, que você faz, ou que eu faço, boas escolhas é quando você toma uma atitude e você tem paz interior. Você tem paz no coração. Agora, quando você toma uma decisão, mas parece que aquilo ali todo dia está te martelando na cabeça, como parece que a tua consciência está pesada, então talvez não tenha sido uma boa decisão, você está entendendo? Então o importante é que você está bem por dentro, comunhão com Deus e sendo um agente de Deus, um semeador na obra de Deus. Graças a esse Deus tão poderoso, tão tremendo, que está agindo na nossa vida. No Evangelho de Lucas, lá no capítulo 18, tem uma parábola muito tremenda de um juiz. E essa parábola, ela disse assim, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então o orar, ele é sempre. Eu não posso fraquejar. Eu não posso esmorecer. Havia em uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus e não respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário. Pastor Edson, o incrível, e amados queridos, que essa mulher, ela não fraquejou, ela não desistiu, ela não esmoreceu. Passa sol, chuva, inverno, verão, dia, noite. Ela ia, ela fazia, ela realizava, ela ia de encontro, porque ela tinha uma causa para ser resolvida. Então, qual que é a palavra rema? Não esmorecer, não desanimar, não fraquejar. Não desista da sua família, não desista dos seus sonhos, não desista do seu milagre, não desista da sua cura, não desista de orar pelos seus filhos, não desista de ser quem Deus te chamou para ser. Sabe, queridos, você não sabe o dia que você vai ser recolhido dessa terra. Você não sabe o dia que você já não vai existir mais. Então continue, persevere. Mesmo que o médico disse o diagnóstico, você vai morrer em 3 meses, em 6 meses, você não passa de 1 ano. Não importa, não interessa, não desista.
Não desista. Não fique fraquejando, não fique esmorecendo, não fique se sentindo fraca por isso. Eu estava atendendo uma senhora já há alguns meses e ela estava muito mal e eu continuei orando e ela continuou crendo. Ela não foi curada. Jesus levou ela não está mais aqui. Mas eu não continuei sem fé. Eu continuei orando com fé e ela continuou recebendo com fé. Até os últimos dias do fôlego da sua vida, você tem que crer. Se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele é Deus. Se ele te levar, ele é Deus. Se ele não te levar, ele continua Deus. Essa é a nossa função. Não desfaleça. Não fique fraquejando. Se você está se sentindo fraco, ore sentado, deitado, ajoelhado, em pé, andando. Não desista dos seus filhos, não desista do seu casamento, não desista da sua família. Faça aquilo que Deus mandou você fazer. Se Deus mandou você orar, ore. Se Deus mandou você acordar de madrugada, acorde e ore. Se Deus mandou você investir, invista. Deus trabalha com cada um de um jeito. Esse juiz nem temia a Deus. Do Evangelho de Lucas, capítulo 18. E daí? Ela continuou. Pastora, mas eu trabalho numa empresa que ninguém acredita em Deus. E daí? Deus te colocou você lá, você tem que ir. Você tem que enfrentar as guerras e batalhas e adversidades e entender que você não está só e que Deus vai à sua frente, destruindo muralha, quebrando fortalezas, e você vai ter experiências naquilo que Deus chamou você para fazer. Mas, pastora, é muita humilhação. Os humilhados serão exaltados. Vai ter o tempo da humilhação e o tempo da exaltação. Pastora, para mim chega, para mim deu, para mim basta. Então agora é hora da exaltação. Deus vai te exaltar. Então Deus trabalha assim. Então não queira ser o outro, seja você. Seja você. Pastora, eu não aprendi ainda a perseverar. Olha, um dia eu quero, outro dia eu não quero. Tem dia que eu desisto, tem dia que eu não sou nada, tem dia... Deus fez o ser humano assim, você é normal. Há tempo de chorar, há tempo de rir, há tempo de plantar, há tempo de colher. Quem sabe hoje você está chorando, mas quem sabe hoje você está rindo, quem sabe hoje você está plantando, quem sabe hoje você está colhendo. Há tempo para todas as coisas. E o tempo meu não é o tempo do pastor, o tempo do pastor é o tempo do pastor Edson. Ele está vivendo um tempo diferente, eu estou vivendo um tempo diferente. Então Deus, ele trabalha na sua individualidade, mas juntos, somos fortalecidos em um Deus poderoso, que vai nos preparando para dias e dias melhores. Então essa mulher, ela não desistiu. Medite nisso, pense sobre isso, fale com Deus. Senhor, eu não vou desistir, eu vou ver essa pessoa liberta, eu vou ver essa pessoa transformada, eu vou ver essa pessoa curada, liberta, falando do grande amor de Deus e dando testemunho. Então você que foi liberto, você que foi curado, você que foi salvo, você que se sentiu liberto por esses anos e anos que você já ouve essa programação, mande para nós. O seu depoimento, o seu testemunho, os seus livramentos. Quanta coisa boa aconteceu na sua vida. Olha, pega aí esse caderno, pega aí essa lista e olhe o que Deus já fez na sua vida. Pastor, eu já estou no lucro, porque Ele já está me dando o que eu nem pedi ainda. Nem tinha pedido, Ele já está me dando. Deus acrescenta até o que você não pediu, pastor Edson. Amém. Deus dos milagres, Deus das maravilhas, nós te louvamos nesta manhã pela tua poderosa graça, presença transformadora, impactante, que nos inspira a continuar dia após dia, debaixo da poderosa mão do Senhor Jesus. Nós te agradecemos por esta manhã, por esse dia, pela inspiração, pela sabedoria, pelo renovo, pela cura divina, que o Senhor nos curou nessa noite, que o Senhor nos restaurou esta semana,
Pessoas que estavam depressivas foram curadas. Pessoas que estavam angustiadas receberam paz no seu coração. Pessoas que estavam desempregadas, o Senhor deu uma porta de trabalho. Nós te louvamos e te agradecemos pelos casais que se uniram esta semana, se reconciliaram, se perdoaram e houve um mover nesta família. Pai, nós te agradecemos. Quão grande tem sido o nosso Deus. A tua palavra diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. No meio das aflições, o Senhor tem dado ânimo, coragem e disposição para não desistir. Por isso nós te louvamos e te agradecemos. Pai, obrigada por essa vida que nesta manhã se rende a Ti, que se entrega a Ti, que está entregando essas fotografias, essa peça de roupa, esse copo com água, essa chave, essa caneta, esse passaporte, esse CNPJ, essas contas a pagar, contas a receber. Tudo e todos, Pai, nós entregamos nas Suas mãos. Essa mãe que está orando pelos seus filhos, que estão na escola, que estão viajando, que estão trabalhando, essa esposa que clama pelo seu esposo nessa manhã, esse esposo que clama pela cura da sua esposa nessa manhã. Deus dos milagres, nós nos rendemos a Ti, na Sua total e completa dependência, porque o Senhor age, o Senhor opera, o Senhor transforma, o Senhor faz infinitamente mais, o Senhor é Pai. E o Pai, Ele quer o melhor para os seus filhos, que essa pessoa abra os seus olhos espirituais, abra o seu entendimento e tenha mais vontade de falar contigo, Pai. Toca nos corações endurecidos, toca no coração desse esposo, meu Pai, que muitas vezes zomba dessa esposa que ora, que clama. Toca no coração e liberta ele dos vícios, das drogas, da prostituição, do adultério, da bebida alcoólica. Pai, proteja esse homem como pai de família, que ele seja um bom pai, um bom filho, um bom servo de Deus, um bom trabalhador. Em nome de Jesus nós te pedimos e já te agradecemos pelos agentes, pelas colunas, pelos intercessores, que tem feito a diferença nesse lugar dia após dia, em nome de Jesus, amém. Sim, ó Pai, concordamos com esta oração e quero mencionar, Pai, alguns nomes representando os milhares que nos ouvem neste momento. Maria Auxiliadora, a Judite, o Edson, a Dalva Carvalho, o Gease, a Ligiane, Cristiane Família, o Rogério de Colombo, a Laura lá da Argentina, o Glenir Coelho do Rio Grande do Sul, Ana e Marcos de Nova Independência, a Cris de Santa Catarina, Denis, a Nilacir do Rio Grande do Sul, a Carmen Lúcia, também Senhor Jair, a Bernadette, a Leandra, a sua mãe também, libera a tua bênção sobre a Dorvalina, ó Deus, libera a bênção sobre o Jusilei Marques, também a Antônia Alves, José Ribeiro, a Luci, a Josiana, abençoa a Ana Silva, a Maria Luísa, a Linda Mir, a Edilza, o Ademar Fagundes, a Irineia, a Antônia, lá de Foz do Iguaçu, a Antoninha, a Edmeia do Pilarzinho, o pastor Antônio Naine, a sua família, a sua equipe, a Zélia, a Julieta, Mateus e Márcia, a Creuza, a Rosilda, o Clerense, também a Rosângela, a Marlene Cardoso, libera o teu favor sobre cada um dos teus filhos e filhas, Pai, abençoando-os e os protegendo, o Marcelo, o Wesley, a Josélia, ó Deus, e tantos outros, em nome de Jesus, que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo acompanhe a todos e a água que separamos após essa oração seja um remédio espiritual, em nome de Jesus, amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida.